Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Alice e esse é o Ali aqui, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as diferenças de livro e série de Percy Jackson e o Ladrão de Raios. Então, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve aqui embaixo e deixa seu joinha nesse vídeo. A primeira temporada de Percy Jackson e os Olimpianos chegou ao fim no Disney Plus no final de janeiro, e eu comentei com vocês que eu poderia trazer um vídeo da gente comentando um pouco mais sobre algumas das diferenças, né? Ela é uma adaptação que ficou bem próxima do que a gente vê no livro. Obviamente, algumas coisas deixaram de estar na série, enfim, por uma questão de que é uma adaptação, são 8 episódios, os episódios tinham entre 30 e 40 minutos, então obviamente não dava pra colocar um livro inteiro, mas ela é uma adaptação bem fiel, porém que teve algumas mudanças de algumas coisas importantes que eu acho que é legal a gente destacar e a gente falar sobre, porque, enfim, vale aí a análise. Então vamos conversar um pouquinho. Obviamente esse vídeo vai ter spoilers tanto da série quanto do livro, então se você não leu, não viu, não quer tomar spoiler, esse vídeo não é pra você, mas tem vários outros vídeos de Percy Jackson aqui no canal, e eu tô produzindo um outro vídeo falando um pouquinho sobre a segunda temporada, possibilidades, etc. Então fica de olho aí que já deve sair esse vídeo aí pra vocês. Vamos falar um pouquinho então sobre algumas mudanças. Eu já falei bem extensamente sobre a mudança da história da Medusa lá no vídeo do episódio 3, porque eu acho que essa foi a grande primeira mudança que a gente teve na história, né? É realmente algo que fez uma diferença. Então eu não vou me estender muito aqui, porque eu acho que tem outras coisas que dá pra gente debater mais, porque eu acho que essa mudança dentro do contexto da série, ela fez sentido, né? E eu acho que até o fato deles saberem quem é a Medusa, principalmente pelo fato dela ser a mitologia muito conhecida, né? Então eles já sabiam e tal, já sabiam o que esperar e tudo mais. Eu acho que isso fez sentido nesse momento da história, né? Em outros momentos acho que não tinha por que eles saberem de tudo o tempo inteiro, mas eu acho que isso fez sentido. E a gente, enfim, já falou bastante sobre como eles decidiram, então, contar a história da Medusa de uma outra forma e mostrar um outro lado da história que ainda assim leva a gente pro mesmo final. Eu acho que as duas grandes mudanças no contexto geral da história e de tudo que acontece, com certeza tem a ver com a chegada do solstício, quando o Percy ainda não completou a missão, né? Então no livro isso não acontece. No livro, apesar do tempo tá corrido, apesar deles perderem tempo no Cassino Lotus, quando eles saem de lá e ele vai pro mundo inferior, ele ainda está dentro do tempo, né? A missão não acabou. E eu acho que o principal ponto sobre isso é por quê? E eu acho que isso já era uma coisa que tinha me deixado bastante incomodada quando o episódio saiu, porque o Rick e a Beck Riordan, eles têm comentado bastante sobre algumas decisões e algumas coisas, enfim, na internet, né, assim que o episódio sai, eles têm falado um pouco sobre algumas decisões criativas, e ele comentou um pouco sobre essa mudança, porque eu acho que ali no final do episódio 6, esse foi o grande choque de todo mundo, né, que o solstício já tinha passado, ou seja, eles perderam o objetivo da missão e tal. No final das contas, quando a gente chega lá no último episódio, o Percy, ele, de um jeito ou de outro, meio se atropelando ali, ele consegue completar a missão dele, né? Então ele devolve o raio pra Zeus, depois ele devolve o elmo pra Hades também e salva a mãe dele. Então, independente de tudo que acontece, ele completa a missão. Ele vai pro mundo inferior, ele acaba impedindo a guerra, né, de seguir, pelo menos, porque até aquele momento a guerra tava acontecendo. E aí o Rick Riordan comentou, inclusive, que isso não ia ter impacto na história. Então, pra quê? Ele disse que essa mudança serviu só pra dar um certo tom de urgência, mas ter essa data que ele não pode passar e saber que o tempo tá se esgotando já traz esse tom de urgência, né? Então, não tinha necessidade dele mudar isso dessa forma se isso não ia ter um impacto, né? Porque daí o impacto então a guerra entre Zeus e Poseidon já começou. Então eles vão atacar um ao outro, blá blá blá, né? Que é o que, enfim, o espírito da água fala pra ele quando entrega as pérolas ali naquele momento. Mas a gente também não vê isso. Então, isso pra mim é uma decisão burra dentro de um roteiro. Apesar de ter várias coisas boas que eu gostei, enalteci, falei bem, eu acho que, infelizmente, essa é uma das coisas que mais me incomodaram. São algumas decisões que não precisariam ser feitas ou que poderiam ser feitas com outros objetivos em mente e que parece que isso fica só ali meio que jogado, né? Então eu senti falta disso, eu achei que isso é algo que não tinha por que ser assim, não adicionou em nada à história e pra mim é uma mudança que
Então, ou eles mostravam essa guerra, mesmo que fosse a tal da guerra, ou enfim, os atritos dentro do acampamento meio-sangue entre os filhos, né, dos deuses de cada lado da guerra, senão fica só um negócio mega jogado. E aí a outra mudança, né, a mudança das pérolas, eu também comentei bem extensamente sobre isso no vídeo do episódio 7, porque a gente descobre que são 4 pérolas, então o Percy vai ter a possibilidade de salvar a mãe dele do mundo inferior, principalmente porque eu acho que não faz sentido o Poseidon dar 3 pérolas, sendo que todo mundo já sabe, porque ele já fez questão de contar pra todo mundo, que na verdade ele tá indo pro mundo inferior pra salvar a mãe dele, não é pra ajudar, ele tá pouco se lixando, né, porque os deuses estão cagando pra ele, então ele tá cagando pros deuses também, o que nada mais justo, né. E aí, obviamente, a gente sabia que alguém iria perder essa pérola, eu já comentei como eu acho que isso também não foi um elemento que foi bem utilizado dentro da história, poderia ter sido utilizado melhor, né, então eu acho que esses dois são exemplos muito bons de mudanças que foram feitas e que, gente, não acrescentam em nada. Eu entendo o pensamento por trás dessas mudanças e as mudanças em si não me incomodam. Não é algo que eu falo, agora estragou. Acho que não, né? Eu acho que são duas mudanças que, se você tiver o motivo suficiente pra fazer essa mudança, beleza. Né? Pra vocês não acharem que eu só falo mal aqui da história, vamos falar de uma mudança que eu achei que veio pro bem. E essa mudança é o embate final de Percy e Luke. Então, no livro, a gente tem essa revelação. É um momento muito importante, porque afinal de contas é o momento em que uma outra parte da profecia vai se cumprir, que é a parte sobre o Luke ser o amigo que, enfim, vai trair o Percy, né? E aí a gente vai descobrir também que ele deu de propósito os tênis alados pra levar o Percy pro Tártaro e entregar o raio de Zeus na mão de Cronos, né? Já entregar pra ele ali o negócio de bandeja. Então, assim, tinha todo um pensamento ali por trás. Mas, no livro, a gente tem o escorpião que o Luke usa pra ameaçar o Percy e, enfim, pra eventualmente atacar ele e tudo mais, e aí ele conseguir escapar depois de contar a verdade, né, e de, enfim, falar tudo isso. A série conseguiu trazer isso de uma forma muito melhor, porque a gente tem, então, um diálogo entre o Luke e o Percy, porque o Luke, obviamente, ele sabe que o Percy é um aliado muito poderoso, né, o Percy é filho de Poseidon, então ele é filho de um dos 3 grandes, ele é um semideus que cada vez vai ficar mais forte, e eu acho que depois de toda essa jornada que a gente vê ele tendo no Ladrão de Raios, onde o Percy é ainda apenas uma criança de 12 anos que acabou de descobrir sobre tudo isso, então o Luke tá ali há anos treinando, a Annabeth tá ali há anos treinando, vários outros semideuses, a Clarice mesmo tá ali há anos treinando, e eles obviamente são muito talentosos, têm muitas habilidades e tudo mais, mas ver o Percy tendo uma evolução tão grande em tão pouco tempo, só mostra o quão grande é o potencial dele, seja por ele ser quem ele é, seja por ele ser filho de quem ele é, né, seja, enfim, por qualquer que seja o motivo. Então, obviamente, o Luke na série, ele sabe que o Percy é um aliado importante, e ele não quer matar o Percy, ele quer que o Percy venha pro lado dele, e ele acredita que depois de tudo que aconteceu, e talvez até se as coisas tivessem acontecido de uma forma diferente, talvez ele tivesse conseguido vender a palavra de Cronos pro Percy, né? Porque depois até o próprio Quirón fala, mas você cogitou, né? Você pensou sobre o que ele tava te dizendo, sobre essa verdade, né? Que Cronos tá usando pra manipular o Luke e, enfim, os seguidores dele pra voltar eles contra os deuses. Então, assim, eu acho que esse diálogo e o fato da gente não ter escorpião e sim ter uma luta corpo a corpo do Percy com o Luke pra mostrar não só a surpresa do Luke no Percy ter melhorado tanto quanto ele melhorou, ele fala, nossa, você realmente tá muito mais habilidoso, mas também eu acho que nessa briga entre os dois, né, nesse embate silencioso que eles têm entre eles, onde um olha pro outro e vê uma traição diferente, né, do Luke, porque ele tem um arrependimento de quase ter causado com o Grover, de estar fazendo isso com o Percy, que é uma pessoa que ele de fato considerou um amigo, e do próprio Percy de ser traído por um amigo e de ter sido sabotado ativamente por ele durante a missão e de agora, né, tá tendo que lutar contra ele. Mas eu acho que de todas as mudanças, né, e obviamente essa cena teve uma grande mudança e tanto Charlie quanto Walker entregaram demais nessa cena. Pra mim, é uma das melhores cenas do último episódio, é muito boa e eu acho que traz uma carga emocional muito grande, porque eles tiveram o cuidado de criar, né, e construir essa amizade com o passar dos episódios. E aí a gente tem um flashback dos dois treinando juntos, né, nesse episódio e tudo mais. Então, obviamente, tudo isso teve um impacto muito grande, mas talvez a maior mudança seja a Annabeth ter estado presente para a revelação de que o Luke era o traidor. Obviamente, no livro, a Annabeth não está lá, né? O Percy conta pra ela o que acontece, e isso vai ser um fruto de uma desconfiança, né? Entre Annabeth e Percy, de uma faísca entre eles no futuro, porque a Annabeth confia no Luke de uma forma muito cega por conta de tudo que eles passaram juntos, né? E de tudo que eles passaram com a Thalia. É um embate interessante, mas que particularmente eu acho que tem um potencial muito grande de ser mudado, né? Porque, afinal de contas,
tanto o Percy quanto a Annabeth confiaram no Luke e têm amizade, né? Sentem amizade por ele, sentem ali um carinho por ele. Então eu acho que isso vai trazer desdobramentos muito interessantes e que eu acho que tanto a Lia, quanto o Walker, quanto o Charlie conseguem entregar emocionalmente. Então se a gente for se basear só no fato desse embate, né, entre Luke e Percy ter tido essa carga emocional tão grande, eu tenho certeza que outros embates futuros, né, onde o Luke vai aparecer e tudo mais, entre todos eles, pode também ter essa carga emocional, e que eu acho que vai ser bem interessante e que gerou também uma cena muito legal, né, já que houve essa mudança. A gente tem várias mudanças também em relação ao boné da Annabeth, porque o boné dela deixa ela invisível. Isso no livro muitas vezes acaba ficando de lado, enquanto que na série eles usam em várias situações. Com a Medusa, depois eles usam de novo na loja de colchões, quando eles estão tentando chegar no mundo inferior. A Annabeth usa aqui de novo, no Caça-Bandeira ela usa, enfim. Então tem vários momentos que ela usa, porque eu acho que é um elemento visual que é muito legal, né, dela ficar invisível, dela estar ali, de você poder utilizar isso dentro da sua narrativa, mas também, gente, se a personagem tem um boné que deixa ela invisível, por que raios ela não vai usar esse boné em toda a oportunidade que ela tem? Então, assim, eu acho que pra mim isso faz mais sentido, inclusive, principalmente porque, obviamente, acreditar que a Clarice era a pessoa responsável por roubar o raio era algo muito confortável pra eles, porque a Clarice antagonizou o Percy desde o momento que ele chegou. A gente depois descobre que Ares vai ter um envolvimento direto com tudo que tá acontecendo, mas eu acho que até das próprias conversas de Cronos, né, nos sonhos do Percy, e até da própria posição da Clarice depois, quando eles estão ali no acampamento, não faz tanto sentido essa justificativa, né? Então eu acho que é interessante ver que a própria Annabeth, analisando toda a situação, ela resolveu ir escondida só pra tirar uma prova, né? Mas ela com certeza não achava que ela ia sair daquela cena com essa prova, né? Então, assim, eu acho que tudo isso é muito, muito impactante, com toda certeza. Eu acho que uma outra mudança que vale a gente mencionar também tem a ver com a cena final, né? Inclusive eu quero falar mais disso no meu vídeo sobre a segunda temporada, porque eu acho que a gente tem algumas pontas soltas, mas a gente tem uma cena pós-crédito em Percy Jackson que tem a ver com o Gabe, que é o padrasto do Percy, e que então é esse cara que depois vai ser petrificado pela cabeça da Medusa e foi devolvida para o Percy pelo Olimpo. E aí fica esse questionamento, né? Quem mandou tal? No livro, o Gabe, ele é um ser humano horroroso, né? Tóxico, ele bate na Sally, eles têm um relacionamento 100% abusivo, né? E aqui na série tudo isso foi bem suavizado, ele continua sendo um cara bem escroto, né? Mas a gente não tem provas o suficiente, enfim, não tem desenvolvimento suficiente pra gente acreditar que esse relacionamento que eles tinham era abusivo. Tóxico, com certeza, né? Porque ele é um cara escroto, ele é muito afrontoso, ele, né, atende o telefone da Sally, enfim, não respeita a privacidade dela, é muito grosseiro com ela. Então tem vários problemas no relacionamento, obviamente, mas a gente não tem ainda motivos pra acreditar que era um relacionamento de fato abusivo, né? E a série resolveu suavizar isso. Acho que é uma decisão complexa. Existe toda essa questão de ser uma série pra criança, mas até aí o livro também é pra criança, né? Eu acho que talvez tenha sido uma decisão deles não terem tempo pra talvez discutir tudo, né? E enfim, as ramificações de tudo isso. Então eu sinto que talvez isso tenha impactado no porquê eles fizeram isso, mas também não faria sentido a Sally petrificar o Gabe, né? Porque afinal de contas é um destino muito pesado pra alguém. Então só ela não gostar dele não necessariamente justificaria ela petrificar ele. E obviamente isso talvez poderia ser usado contra ela em algum momento, né? E a gente tem visto essa personagem crescendo muito nessa temporada, né? A gente tem cenas que inclusive não estão nos livros, que é a cena onde ela conversa com Poseidon, né? A gente tem ali alguns diálogos entre eles e que tem criado também um contexto muito legal pra relação dela com ele, que pra mim também é uma adição excelente pra série, uma prova de que nem sempre as coisas precisam ser exatamente iguais elas estão no livro, porque eu acho que com a série, com elementos visuais e etc, a gente tem muitas possibilidades. E aí a grande questão é que Poseidon então teria enviado, né, a cabeça da Medusa como uma forma de se livrar de um problema que era o Gabe. Porém, isso acaba deixando um outro lado da história aberto, que é a profecia, porque afinal de contas o Percy vai falhar em salvar aquilo que mais importa, porque a Sally acaba se salvando. Ele salva ela do mundo inferior, né, enfim, do Hades, mas ele não salva ela da vida dela. Mas de uma forma ou de outra, ela e o Percy acabam se livrando do Gabe e vão viver ali uma vida tranquila até
o próximo livro, né? No caso, até Mar de Monstros. Porém, os próprios produtores da série disseram que isso ainda vai ser debatido no futuro da série. Isso realmente é algo... Óbvio, eu acho que é uma questão de interpretação e tal. A gente poderia até considerar que ele não ter conseguido levar ela do mundo inferior no momento em que ele chega lá, a princípio, poderia já ser considerado uma falha no ato de salvar ela, mas no final ele salva, então eles vão ter que, né, se remexer pra justificar isso e pra explicar como isso aconteceu. Então, assim, eu tô bastante curiosa e eu acho que essa cena pós-créditos, ela abriu aí algumas possibilidades do que a gente pode esperar pra segunda temporada, e aí eu vou deixar o resto pra gente comentar num vídeo de expectativas pra segunda temporada. Disney, estamos aguardando ansiosamente. Eu quero muito saber o que vocês acharam dessas mudanças, qual outra mudança, teve alguma outra mudança grande que vocês sentiram falta, que vocês queriam ver, e enfim, me contem tudo o que vocês acharam dessas mudanças. Eu acho que algo que é interessante também foram as mudanças do Grover. O Grover, ele tava muito mais intenso, né, e eu acho que expressivo, no sentido de aparecendo mais nessa temporada, que eu achei que foi muito legal. O Aryan, que é o ator que faz o Grover, entregou demais nesse personagem, acho que enriqueceu vários momentos, então acho que essa é uma grande mudança em relação ao livro, porque ele acaba ficando mais de lado em alguns momentos, que eu acho que, então, é uma mudança bem legal. Então quero saber o que vocês acharam, deixa aqui pra mim nos comentários qual outra mudança vocês sentiram falta, o que vocês sentiram falta do livro, conta tudo pra mim aqui nos comentários, e a gente vai continuar falando de Percy Jackson, acho que tem muito potencial, então a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!